Aposte e ganhe KTO. Você palpita e ganha uma aposta grátis de R$10. Muito bom dia a todos, muito bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um debate placar. Hoje vamos eleger o melhor técnico de 2025. Aí você me pergunta, quem vai estar com você nessa? Você vai ver agora aqui depois da vinheta. Exatamente, meus queridos. Vamos começar aqui o debate placar. Hoje, companhia Leandro Quesada, que está chegando agora. Olha a carinha dele aí, Quesada. Olha quem está. Joãozinho Fagá. Tudo bem? Jagger. Mick Jagger. Batizado pelo alfinete de Mick Jagger. Foi ele que deu esse apelido. Prazer estar aqui com vocês. Ele é da ZL, viu? Zona Leste. Cresci lá. Tô lá primeiro que aquele negócio lá que construíram. O negócio veio depois. Que negócio. Ele mora ao lado do estádio. Aquele negócio ele mora lá. ao lado Aquele do bagulho, estádio do Corinthians. Aquela impressora gigante que fizeram lá. Ele vibra quando vê aquilo. Imprimiu esse ano, viu? Eu saí de lá justamente porque eu não aguentava mais. Pega o metrozão, é um prazer ver aquele monumento. Imprimiu, Fina. Pior que imprimiu, não tenho nem o que falar. Aí vocês têm que zoar mesmo, pra ver se chega lá nos caras. Que vergonha. É isso, o melhor técnico de 2025. O Azevedo não está aqui com a gente nesse momento. Está lá no Clube do São Paulo, na piscina, tomando aquele sol, ajustando o bronzeado para 2026. Atual. 20 jogadores e 4 prateleiras. Quem ficar em qual? É o que vamos decidir em 3 agora, aqui no debate placar. Por ele, meu querido Leandro Quesada, é o primeiro da lista aí. Pois é, Alfina e João, uma lista aí com 22 treinadores, né? 4 prateleiras. O Renato Gaúcho, cara, fez um trabalho interessante nessa temporada, no meu entendimento. Porque levar o Fluminense à 4ª posição do Mundial de Clubes não é pouca coisa, né? O Fluminense não chegou assim tão grandão lá no Mundial para a gente imaginar que ele fosse ser o brasileiro mais... A gente falava muito de Palmeiras e Flamengo, essa é a verdade, né? Mas aí deu química, né? Renato, Fluminense, Copa do Mundo, e aí o time do Fluminense só caiu para aquele time que seria depois o campeão da competição, que é o Chelsea, né? Então, eu acho que esse recorte coloca aí o Renato Gaúcho numa prateleira maior aí, né? Eu não vou colocar na primeira, mas eu colocaria na segunda. Eu acho que a segunda prateleira, acho que a gente posiciona muito bem o trabalho do Renato nessa temporada de 2025. Você acompanha o Quesada, Mick Jagger? Concordo com o Quesadinha. Para mim, o trabalho do Renato na Copa do Mundo de Clubes foi uma surpresa muito grata. Não esperava, de verdade. É o que o Quesada falou. Eu esperava Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, que era atual campeão. Não esperava o Fluminense chegar mais longe do que esses clubes. E não chegou mais longe por acaso. Chegou jogando melhor. Era um time empolgante ver o Fluminense jogar na Copa do Mundo de Clubes. O Arias jogando muita bola. Então, eu acompanho o Quesadinha. Só para contextualizar, são 40 jogos na temporada do Renato Gaúcho, 21 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Então, é um número muito bom, né? Ele chega em abril no Fluminense, né? E fica até setembro. É um trabalho curto, mas é um trabalho muito bom. Até
Chegar na frente do Palmeiras em Mundial de Clubes não é novidade para ninguém, né? Agora, Copa do Mundo de clubes. Mundial é outra coisa. Copa do Mundo de clubes. Agora porque o trabalho do Renato no Mundial foi surpreendente, foi. Só não vamos colocar o Palmeiras como parâmetro, porque aí é demais. Nem dos amigos do Messi, vai que Renato Gaúcho foi muito bem no Mundial de Clubes com o Fluminense, levou até uma semifinal, fez um jogo bom contra o Chelsea, né? E eu vou acompanhar o Quesada, não o Mick Jagger. Vou acompanhar o Quesada na segunda colocação. Eu vou sofrer aqui hoje, Quessadinha. Para mim, ficou muito pequeno aqui a imagem dos treinadores. Rogério Ceni. É o Ceni agora. Rogério Ceni. Rogeríssimo Ceni. A eterna promessa como treinador, Quesada. Hã? Tá num projeto legal que tem dinheiro, né? Tem um grande grupo por trás. Levou o Bahia à classificação para a Libertadores, mais um ano. Sei lá, de repente uma segunda prateleira. Acho que não é primeira nem última, né? Entre segunda e terceira prateleiras. Alguém vai dizer, mas pô, tem grana, né? Podia ter feito coisa melhor. O Fagá provavelmente defenderá esse conceito, aí eu teria que concordar com ele, né? Porque com muito menos, por exemplo, a gente vai falar já dele, o técnico do Mirassol conseguiu fazer uma campanha melhor ainda, né? Enfim, sei lá, acho que terceira prateleira aí pro Rogério, segunda, não sei. Para mim é terceira, eu acho que um trabalho de um pouco mais do que? De 3 anos? 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. É muito pouco o que o Rogério Ceni conquistou no Bahia, com o investimento que ele teve. Ele teve peças para fazer o time jogar mais do que vinha jogando. O Everton Ribeiro, para mim, é um tipo de jogador que quando o Bahia contrata, muda o patamar do time. E o time do Bahia nunca engrenou. Nunca foi uma ameaça para ninguém, nunca foi favorito a nenhum título nacional. Muito pelo contrário, ficou atrás de times com mais dificuldade, né? Até o próprio Corinthians. O Bahia não tem o investimento o Corinthians não tem o investimento que o Bahia teve. Gestão e tudo mais, e o Corinthians se mostra mais competente do que o Bahia no ano. Então eu acho que o trabalho do Rogério Ceni não é um trabalho bom. Não é um trabalho bom. Não vem sendo bom já há alguns anos. Acho que para mim o único trabalho bom que ele teve foi o do Flamengo. Esse ano não foi um trabalho bom, não. Não, ruim o trabalho do Rogério Ceni não é. Compara com o Corinthians, acho um pouco complicado, porque são gestões de clube diferentes, né? O Rogério tem mais paz lá para trabalhar na Bahia e ele consegue organizar a coisa do jeito que ele quer. Acho que ele perdeu a oportunidade de se manter em outros clubes, talvez um pouco pela personalidade dele, relacionamento com os atletas, né? Mas eu acho que no Bahia ele poderia ter batido um pouco mais em cima. É legal a gente cobrar mais do Bahia, né? Saber que o Bahia pode até mais do que conseguiu. Vou manter ele na terceira prateleira aí e poderia estar na segunda. Faltou um pouquinho aí. Isso é legal. É isso que eu tô querendo dizer, Felipe. Ele tem estrutura para estar na segunda. Dá para entregar um pouquinho mais em 2026. É isso aí. E no Fortaleza, com menos, ele fez até algo parecido, né? Né? Conseguiu alcançar entendeu? É muito pouco, sabe? É o mais do mesmo, Rogério. Passa ano, entra ano e sai ano, ele é mais do mesmo. Ele não é um cara que ele não faz nada de diferente, sabe? Então eu não consigo abraçar a ideia de trabalho dele ainda. É como vocês falaram, uma eterna promessa. Não sei o que é o Rogério Ceni como treinador. Veremos. Fernando Diniz. Pode começar sempre, Questada. Tá, o Diniz, né? Pô, o Diniz levou o time do Vasco para uma final de Copa do Brasil. Isso não é pouco. Se a gente levar em consideração que o Vasco não tem um super time. A gente ficou discutindo nos últimos dias, antes dos embates das finais entre Corinthians e Vasco, que o Vasco não era um grande time, né? E aí ele conseguiu colocar o Vasco numa final, fazendo 2 jogos ali, né? Encarando o Corinthians em Itaquera.
encarando da forma que ele podia o Corinthians no Maracanã, não fez feio, acho que não fez feio, e conseguiu um vice-campeonato de Copa do Brasil. Né? Não tá bom? Não tá, o Vascaíno queria ser campeão, tal. Agora, é um trabalho esquisito, né? Porque no Brasileirão também sofreu pra caramba, consegue 5 vitórias seguidas, depois perde 4, 5 jogos seguidos também, né? Essa coisa do, né, que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Apostar, viu, João, e alfinete no Vasco é sempre difícil, porque quando você acha que o Vasco vai, ele perde, e quando você não dá nada para ele, ele vai lá e, né, por exemplo, arrancou aí um resultadaço contra o Corinthians em Itaquera, né? Então é um tanto quanto estranho. Eu vou colocar o Diniz ali perto do Rogério Ceni. Nessa faixa aí. Na Me terceira responde uma prateleira, coisa, né? Quesada. O Diniz É. foi treinador da seleção brasileira ainda esse ano de 2025, não foi? 24. 24, ele sai em 24. 23 a 24. Aí é o Dorival, mês- né? né? Aí o Dorival, Aí vem o Dorival, Aí e vai aí o o Dorival. Dorival é substituído pelo Ancelotti. Porque se Ele não, começa se tivesse o ano pegado- de 25 como o técnico do Cruzeiro. Porque o trabalho do Diniz na seleção foi muito fraco. Já colocaria ele de cara na Sim. última prateleira se tivesse sido esse ano. Mas muda tanto de Ah, técnico que eu acabo me confundindo um pouco. No Cruzeiro, o Tem Diniz né, não foi bem, não é à toa que durou pouco. E no Vasco, assim, juntou um treinador que vem fazendo trabalhos ruins com um elenco ruim. Óbvio que a campanha do brasileiro foi ruim e por um acidente chegou lá na final da Copa do Brasil. O Diniz também não é o pior técnico do mundo, mas para mim também, mesmo quando ganha, não é o melhor. Para mim fica na terceira prateleira. É um time muito instável, não dá para confiar no trabalho do Diniz, na minha opinião. Os números do Diniz no ano são muito ruins, principalmente pelo Vasco. São 44 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 18 derrotas. Um técnico que mais perde do que ganha, não dá para ser levado a consideração, botar ele nas prateleiras mais altas, né? Então, os números falam por si só, infelizmente. Gosto muito do Diniz, gosto de ver os times do Diniz jogar, mas ele não consegue dar uma consistência para esses times. É o que o Quesada falou, a gente não consegue confiar. Nós vamos mandar ele pro Palmeiras, vamos falar com a Leila lá, vamos botar ele no Palmeiras, vamos ver o que você vai continuar gostando. Jair Ventura. O Jair Ventura conseguiu manter o Vitória na primeira divisão. Esse é um objetivo, é uma vitória, né? E pelo trocadilho com o nome do time. É uma grande vitória, porque a gente passou boa parte do tempo aí anunciando o Vitória como virtual rebaixado e tal, e o Vitória não caiu. Quem foi no lugar do Vitória? O Fortaleza. Quem foi no lugar do Vitória? O Ceará. Né? O Vitória aí termina o campeonato acima, por exemplo, do Internacional, né? Então, se o objetivo era esse, e o objetivo era esse, né? O Jair não chegou no Vitória para ser campeão de nada. Então, não é um projeto que a gente possa deixar ali na última prateleira. Né? Então, eu vou colocar junto do Diniz e do Ceni, o Jair Ventura. Também não dá para colocar junto com o Renato. Né? Repete. Ele rodou por... Do Vitória. Ele estava treinando Avaí. Ele sai do Avaí e vai pro Vitória. Bom, analisando o trabalho dele no Vitória... Você quer os números do trabalho dele? Eu vou acompanhar a linha de raciocínio do Quesada. O Jair Ventura também é outra eterna promessa. Despontou muito bem, né? Acho que foi no Botafogo, se não me engano. Melhor trabalho Depois dele. não conseguiu se firmar. Depois não conseguiu se firmar, mas em nenhum lugar. Vai pro Santos depois do Botafogo. É um cara esclarecido, é um cara educado, inteligente, mas não consegue dar sequência num trabalho firme, né? Vamos ver em 2026, vou acompanhar o que está dando nessa. Passou pelo Corinthians, né? Mas você tem razão, o melhor trabalho dele
foi em 2017, né? O Botafogo fez uma campanha legal ali na 16, na 17, Libertadores. Quessadinho. 16, 17, Foram os grandes trabalhos aí, né? Do Já Jair tem Ventura. 10 anos isso. É. Fazer Pois 10 é, anos. pois é. Exatamente. Os números dele é bem ruim, assim, tanto no Avaí quanto no Vitória. São 14 jogos no Vitória, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No Avaí, são 27 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. São números bem ruins, assim. Mas ele cumpriu a missão que ele foi contratado para fazer. Ele tirou o Vitória do rebaixamento. Então, justo. Próximo ali da dele. nossa lista. O filho do Ancelotti. Ancelotinho. Você acha que o trabalho dele, Ancelotinho. Bom, deixou o Botafogo agora, né? Mas assim, ele só chegou ao Botafogo porque o pai veio para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, houve algum tipo de acordo. Enfim, o Textor pensa muito lá na frente, né? Quando a gente acha que o Textor não tá. Quer dizer, o Textor pensa lá na frente para ele, né? Óbvio. Ele pensa mais nele do que em qualquer outra coisa. Então, fez uma bela de uma média. Falei média, não falei outra coisa, tá? Uma bela de uma média trazendo o Ancelotinho para comandar o Botafogo. E conseguiu bater classificado para a Libertadores, né? Agora, se você for ver o investimento que o Botafogo tem, o time que foi recentemente campeão brasileiro da Libertadores, não ter brigado aí com o Palmeiras e Flamengo, né? E até Cruzeiro, porque essa era a promessa do Textor, né? Brigar todo ano por alguma coisa. Vamos ser sinceros aí, o João e Alfinete, não brigou, né? Não brigou por título, né? Brigou Botafogo sempre foi ali para estar no tudo. Né? Tudo, pô, né? Tudo. Caiu e tudo, não ganhou nada, né? Então, é isso. Eu concordo com vocês. Vou colocar junto ali, ó. Vou colocar junto com o Ceni, Diniz e o Jair Ventura. Pô, eu colocaria na prateleira abaixo, viu? Principalmente pelo futebol do Botafogo. O time que o Botafogo tem não é para jogar o futebol que vinha jogando com o Ancelotti. Não sei. Agora, o João, ele perdeu muito jogador bom, né, gente? Olha, ele perdeu o Luiz Henrique, ele perdeu o Igor Jesus, ele perdeu o Gregory, ele não tinha o Almada, né? Ele sofreu bastante, né? Ele não teve os caras que o Arthur jogador Jorge bom, teve, Quesada. Né? Ele também ganhou jogador bom. Arthur Você não queria Cabral, um Danilo de volante do Corinthians? Danilo sim, Montoro sim. Montoro Correia sim, Montoro então, sim. Assim, você os tem dois razão, lados, né? você tem razão. Não era um time tão ruim assim. Bota na última. Bota na última. E eu acho muito que é o que você falou, Quesada. Ele veio pra cá por conta do pai dele. Não é oportunidade de trabalho, querer fazer sucesso no Botafogo. Não, ele veio pra cá por causa do pai dele. Tanto que na primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. E na primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. Eu não vou colocar na última, porque ele conseguiu classificar o time para Libertadores. Então, assim. Alfina, mas conseguiu classificar o time para Libertadores por mérito dele ou por demérito dos outros times? Porque eu acho que é muito mais demérito. Porque o Botafogo, a posição que o Botafogo deveria. Mas mesmo assim ele chegou, né? Ele poderia muito bem, para bater a quarta prateleira aí, ele teria que ficar lá onde ficou o Corinthians, onde ficou o São Paulo. Ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, menos do que a gente imaginava, talvez muito pelo que o Quesada falou também. Então eu acabo não vou colocar ele, não vou colocar ele na segunda divisão, não. Você tem razão. Mas mesmo assim eu botava ele na última prateleira, eu acho muito pouco. Então bota nessa prateleira com o Rogério, vai. Depois a gente muda, depois a gente pode mudar também. Que é uma democracia, Dorival Júnior. Bota na terceira prateleira, porra, e pronto. É isso. Ih, rapaz. Agora eu quero ver, Quesada. Ih, rapaz. Não sou eu que tô controlando essa prateleira, hein?
Não sou na eu. última ele não tá. Nem Ele na deixou terceira. a seleção esse ano, né? Ele deixou a seleção esse ano e assumiu a vaga, logo na sequência aí do Corinthians, a vaga do Ramon. Ou ele é primeira ou ele é segunda. Agora, se você juntar os dois trabalhos, seleção e Corinthians, e se você separar o trabalho de Campeonato Brasileiro no Corinthians com Copa do Brasil, aí você tem que ver se o copo tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Eu colocaria na segunda prateleira. Embora tenha batido o campeão da Copa do Brasil. Eu estou juntando a campanha do brasileiro e o que ele fez na seleção também, né? Mas Entendeu? é assim que tem que ser. Os números dele na seleção são bem ruins, mas assim, eu acho que o que ele fez no Corinthians, pra mim ele é primeira prateleira. Um técnico campeão na temporada tem que ser primeira prateleira. Eu gosto, o Dorival pra mim, ele sempre foi uma incógnita, porque eu nunca consegui entender por que ninguém nunca deu a moral devida pro Dorival. Dorival ganha uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro e é mandado embora do Flamengo. Ganha uma Copa do Brasil com o São Paulo e não fica no São Paulo. Ele vai pra seleção, tudo bem. Mas o São Paulo também não faz esforço nenhum pra manter ele lá. Sabe? Parece, não sei se o bastidor dele é difícil, não sei, mas é muito curioso a trajetória do Dorival como técnico. Eu gosto muito dos trabalhos do Dorival, apesar de não ter um futebol vistoso, né? Igual o Diniz, que todo mundo fala que é um futebol bonito, futebol bem jogado, mas o Dorival Júnior ele monta um time muito eficiente, né? Os times do Dorival têm uma consistência defensiva bem forte. Eu gosto dos times do Dorival. Quando ele foi treinador do meu time, eu acho que ele foi um grande responsável por manter aquele time na Série A. Em 2025, para mim, o ano dele foi muito bom. Muito bom. Ele calou a boca de muita gente e eu acho que é a primeira prateleira. A Copa do Brasil do Dorival é de primeira prateleira. O Campeonato Brasileiro é de última. A gente não pode esquecer disso. A seleção, de penúltima. Então ele vai ficar na segunda. Tá bom. Concordo Entendeu? com vocês. Tá bom. Tá bom. Por aí. 2026 a gente tem que ver o que vai acontecer. Dorival, se 2026 você, como treinador do Corinthians, for jogar só as Copas, os torneios de mata-mata, e abandonar o Campeonato Brasileiro, tudo bem, é uma estratégia, mas avisa nós antes. Avisa. Só essa dica para você. Dá um toque, avisa. Mas fica na segunda prateleira do Dorival, na Copa do Brasil, embora a classificação tenha ficado nos pés do Gabigol. O Cruzeiro teve 3 oportunidades de tirar o Corinthians na disputa de pênaltis e ter feito um péssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. Ele, nos momentos decisivos, acertou principalmente contra o Vasco no Rio. Foi muito bem lá. E em BH contra o Cruzeiro também. Então, o jogo em Itaquera foi muito ruim dele, né, o filme? Mas ele deu sorte que o Vasco também não tinha muito, não encontrou muito o que fazer. Não, concordo com vocês. Segunda prateleira tá ok. Zuba! Serei breve, tá? Serei breve, até porque o nosso tempo urge. 2 trabalhos bem medianos na minha visão, tanto no São Paulo quanto no Fluminense. Não entregou nenhum legado pro Crespo. Aí o Crespo ainda conseguiu piorar um pouquinho aquilo que já não estava bom, né? E no Fluminense, simplesmente, para não esticar, tá? Foi eliminado por esse Vasco da Gama, que tem o técnico que está na terceira prateleira. Então, é isso, né? O trabalho do Zubeldia é inferior ao do Renato Gaúcho, né, gente? Enfim. O técnico do ano no Fluminense foi o Renato Gaúcho. E eu acho eu vou colocar o Zubeldia na terceira. Terceira ou quarta prateleira, aí vocês escolhem. Quarta, pra mim é quarta. Ele não pode ficar na mesma prateleira do Fernando Diniz. Também acho. Embora Perfeito? Isso não seja nenhum mérito. Não, mas é que virou injustiça, né? A gente colocar ele num cara que foi finalista, pelo menos, da Copa do Brasil. O Zubeldia não, é só pra baixo. O Zubeldia é o tipo de treinador estrangeiro que aqueles que não querem treinador estrangeiro aqui usam como exemplo. O estrangeiro ruim, né?
Eu até hoje eu não tenho problema nenhum com estrangeiro, inclusive eu gosto muito dos estrangeiros. Mas eu acho que o Zubeldia é um técnico fraco, mal educado, vai mal nos jogos, vai mal na coletiva, vai mal na entrevista, vai mal com o repórter, vai mal com o torcedor. É um cara que não respeita ninguém, é um cara que é sempre grosseiro, mal educado, xinga, proibiu o jornalista de fazer pergunta, não mostra nada de novo nos times que ele treina, tenta ganhar no grito. Para mim, tá fazendo hora extra no Brasil, podia pegar o aviãozinho dele e voltar para a Argentina. Quarta prateleira. Eu assino embaixo, filho. Assino embaixo, porque todo mundo fala muito do Abel e eu não vou defender o Abel, até mesmo porque vocês sabem que eu não tenho motivo para defender o Abel. Mas ele é tão chiliquento quanto o Abel na beira do gramado. Ele enche o saco da arbitragem, ele xinga, ele ofende, ele assina embaixo de tudo que você falou. Para mim, o comportamento dele como um gestor de elenco e de clube é horrível. Horrível. Quarta prateleira pro Zubeldia. Ramon Dias. Ixi, essa eu quero ver o Quesadinha gosta. Quesadinha gosta. Eu quero ver o Quesada. Até me agestei. Olha, eu copo meio vazio. Pô, o cara simplesmente ganhou um Paulista em cima de um dos times da América, né? E do mundo, que é o Palmeiras. Embora o Palmeiras não tenha ganho nada, ele tem um status aí, né? Isso não é pouco, gente. Sinceramente, isso não é pouco. Talvez não seja suficiente para colocá-lo lá na primeira prateleira, mas também não acho que ele deva estar ao lado do Zubeldia. Eu não gosto do Ramon, acho que ele fez um monte de cagada no Corinthians. Escalava 3 zagueiros toda hora e 3 volantes jogando em Itaquera. Eu acho inadmissível isso. Mas bateu campeão, né, cara? E foi inteligente para parar aquele Palmeiras. Que naquele momento era melhor que o Corinthians. Bom, em todo ano, por todo ano o Palmeiras era melhor que o Corinthians e não conseguiu fazer nada contra o Corinthians, né? Então eu coloco ali na segunda ou na terceira prateleira, aí vocês escolhem. Como o cara é campeão, aí acho que vale um pouquinho daquilo que a gente falou em relação também ao Dorival, né? Eu acho que o Ramon ele é o grande responsável por esse elenco do Corinthians entender o que era um derby. Porque o Corinthians, nos anos anteriores, entrava para jogar derby de qualquer jeito. E aí, esse ano, ele vira essa chavinha no time do Corinthians. E aí o Corinthians faz o que faz com o Palmeiras no ano. Pra gente, acho que aqui de São Paulo, isso é muito importante, né? O nosso time saber jogar um clássico. E aí eu tô com o Quesada. Eu acho que no papel, o time jogado, o time do Ramon não era bom. Mas é campeão, pô. E um time campeão, você não pode botar ele na mesma prateleira de alguém que não é campeão. O cara é campeão. Então, eu acho que tô de acordo com o Quessadinho. Mas vocês têm que contar aí o que ele fez no Internacional também. E lembrando que ele também fracassou lá no Libertad, hein? Esse ano do Ramon, hein? Não foi só Corinthians, verdade. Não. Ele passou pelo Libertad, não deu certo lá, vem pro Inter e também ele ia rebaixar o Internacional. Não ele sozinho, né? Obviamente. Junto com toda aquela turma que tá lá. Mas o time do Inter não é ruim também, no papel. O Inter, não. Não dá pra pegar foto, não dá pra botar foto meio caída assim? Na segunda pra terceira prateleira? Não dá pra... Dá, Celu? Bota aí, Celu. Ei, faz ele da meio segunda torto, pra terceira, assim, ele caindo da prateleira. Aí, ó, no meio. Pra mim é isso que o Quesada falou. Se ele estiver na segunda, ele tá no abismo ali, ó. Pra terceira. Bota no final. Não, bota no final da segunda prateleira, ele meio que caindo, assim, sabe? Meio que caindo, assim. Isso. Tá vendo? É isso. É uma sacanagem nossa aqui. Tá mais perto da primeira aí. Alfina, só pra corrigir, ele tava no Olímpia, tá? Não era no Libertad, não. Não foi no Libertad, foi no Olímpia, é verdade. No Olímpia, os números dele no Olímpia realmente são horrorosos. E tinha um contrato lá, se o Corinthians quisesse... se o Corinthians quisesse o Ramon de volta, não tinha que pagar nada, entendeu? Ele não tinha que pagar nenhuma multa rescisória pro Olímpia para voltar pro Corinthians. Olha só, ele imaginou que ia voltar pro Corinthians, cara. É brincadeira. Filho, que isso não mas aí a gente também tem que pensar por um outro lado, né? A gente tá avaliando o Ramon ou o filho dele? Porque quem mandava nos times era o filho dele, né?
vocês têm mais. Vocês estavam mais próximos dele do que eu. Não era o filho dele que coordenava tudo? Dava muito palpite, né? E tinha muitas vezes que a palavra final era do filhote. Isso é perigoso, né? Mas, Tá bom. mas quem assina Tá lá bom como desse treinador jeito aí, é ele, né? Então, a responsabilidade tem que ficar para ele. E ele entra na mesma questão que eu Próximo falei aí. do Fernando Diniz, viu? Mais número de derrotas do que número de vitórias no Internacional. No ano do Ramon Dias, o Corinthians meio que salva um pouco a cara dele, viu? Próximo. Renato Paiva. Vixe! Isso daí é um engodo, hein? Esse daí é um engodo. Bom, olha, o trabalho dele em 23 no Bahia já não foi lá grande coisa. Ele foi trabalhar no México e aí ele aparece do nada para treinar o Botafogo. E aí depois ele sai do Botafogo e vai para o Fortaleza. Esse ano, Botafogo e Fortaleza. No Botafogo, ele tem um momento histórico, né? Ele consegue vencer treinando o Botafogo lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Ele consegue vencer o Paris Saint-Germain. Isso não é pouco, né? E depois é eliminado pelo Palmeiras do Abel. Mas ficou devendo, né? Ficou devendo, né? Ficou devendo. O trabalho poderia ter sido melhor no Botafogo. Pelas mesmas razões que nós apontamos aí, o Ancelotti podendo fazer um trabalho melhor no Botafogo, ele tinha peças que o Ancelotti não teve, né? Ele tinha Igor Jesus, gente. Tinha o Gregory. E ele não conseguiu. Almada, ele não conseguiu fazer esses caras. Ele não conseguiu extrair desses caras tudo que podia, né? Então esse é um ponto negativo. E no Fortaleza ele conseguiu uma vitória em 10 jogos. Então, olha, eu vou mandar esse cara para prateleira ao lado do Zubeldia. Não sei se estou sendo muito radical aqui, mas acho que é onde ele merece estar. Eu já acompanho o Quesada aí. Eu também. Eu acho que o trabalho dele no Fortaleza é um trabalho pífio de treinador. Pífio. Ele mais atrapalhou do que ajudou. Então eu concordo com o Quesada. Então bora. Carille. É Carille? Carille, seu querido. Rapaz. Carille. Bom, se o Sormani tivesse aqui, o Carille ia para casa do chapéu, né? Mas assim, Tá, agora é o novo técnico do Goiás, né? É o técnico do Goiás para a próxima temporada também. Pegou ali na reta final, né? Trabalho ruim no Vasco e no Vitória. Antes ele conseguiu ano passado lá fazer o Santos voltar à primeira divisão, ok. Mas os trabalhos no Vasco e no Vitória foram trabalhos pífios, né? Estou vendo aqui uma vitória em 9 jogos pelo time baiano. Esse é um número muito, muito ruim, né? Muito ruim. Ele esteve em 2 projetos ruins nessa temporada. Então eu vou colocar o Carille nessa última prateleira aí. Ele entrega o Vitória na zona do rebaixamento, né, Quesada? Ele é o responsável pelo que você disse, né? Do Vitória, do Jair Ventura ter salvo o Vitória. Ele que fez a cagada. E entrega um Vasco da Gama mal também, né? Entrega um Vasco da Gama mal também. Então a gente também não pode colocar ele na mesma prateleira do Jair Ventura, né? Que aí seria uma sacanagem com o Jair. Então eu concordo com vocês. Sim. Trabalho horrível do Fábio Carille. E faz tempo que não faz um trabalho bom. Quarta prateleira pro Carille, que faz tempo que não faz um bom trabalho, hein? Faz tempo. Faz tempo. Né? Tudo bem, subiu o Santos. Vamos ver. Vamos ver a sequência do Carille. Fez mais do que obrigação. Treinador de uma também, nota só, hein? Treinador de uma nota só por enquanto. No Corinthians. Se precisar Jair mudar Ventura. o jogo, ele não consegue. É a mesma coisa. Não. Quem tá ali agora? Jair Ventura. Roger Machado. Jair Ventura. Roger Machado, perdão. Roger Machado. Tá cego. Também é outro, né? Eterna promessa. Treinador das coletivas. Os últimos trabalhos não são extraordinários. Das boas coletivas. Não são. Bom, lembrar, né? Ano passado ele estava no Juventude, depois ele mudou para o Internacional. Aí tem uma renovação de contrato esse ano, depois do Campeonato Gaúcho. E aí o Internacional simplesmente
para de jogar, né? Na Libertadores teve aí uma campanha consistente, pegou um grupo meio complicadinho, né? Com o Nacional do Uruguai, Atlético Nacional e o Bahia do Ceni. Aí deu azar, pegou o Flamengo, né? Não jogou nada contra o Flamengo nos 2 jogos. Apanhou feio do Flamengo. E olha que o Flamengo tirou o pé, hein? Porque poderia ter feito uns 6, 7, 8 gols nos 2 jogos. E aí ficou uma impressão muito ruim. Eu vou botar o Jair. Eu tô com o Jair na cabeça. Eu vou botar o Roger nessa última prateleira aí. Junto com essa turminha aí, Zubeldia, o Renato Paiva e o Carille. E começa o ano a gente apontando o Inter como favorito pro Campeonato Brasileiro, né? Pelo time Olha que que montou. loucura. E ele não consegue fazer Olha o que Inter loucura. jogar. Porque o time do Inter, no papel, até então, não era um time fraco, era um time bom. E ele não consegue fazer esse time do Internacional jogar. Última prateleira, então? Última prateleira. Tô com queçada nessa. Tô com queçada E comigo? nessa. É o Mano que tá ali no próximo? É, o Mano. Por mim, já pode botar ele junto com o Roger aí. Também. Esse aí, muita marra, pouco trabalho. Também, o a trabalho gente não tá falou legal. do Zubeldia. Que não me engana A mais. gente falou do Zubeldia, a gente falou do comportamento do Zubeldia, o Mano Menezes também tem um comportamento muito desagradável, né? Trata todo mundo mal também, arruma briga com o jogador, arruma briga com o jornalista, arruma briga com o torcedor, sempre é o dono da razão, então também precisa rever um pouquinho os conceitos dele. 2 trabalhos Mas ele não ruins, os 2 consegue entregar mais um tricolores, bom né? trabalho há quanto tempo, Queçada? Há muito tempo, né? Esse ano no Fluminense não foi legal, teve aquele problema com o Marcelo também, vocês lembram, né? Muito bacana. Sim. Quer dizer, isso já foi no ano passado, né? Mas o trabalho não foi legal nesse ano, aí o melhor momento a gente repete do Fluminense foi com o Renato, e no Grêmio também ele fez um trabalho bem abaixo da crítica, né? Foi um trabalho, na maior parte do tempo, muito sofrível, né? Então o João tem razão aí, há muito tempo o Mano tá devendo um bom trabalho, né? E antes disso ele esteve no Corinthians, lembra? O trabalho também não foi legal no Corinthians. Enfim, realmente o Mano tá devendo um bom trabalho aí nos últimos O anos. último trabalho bom do Mano foi aquele Cruzeiro, né? 2015, talvez? 18. 18? Não, 2016, 2017 que foi bicampeão, né? 16? É que ele tem 2 passagens pelo Cruzeiro, 16, 17. né? É isso aí. Outro essa que foi tem a 10 última anos boa. Também que... Depois ele tem uma sequência. No Palmeiras ele não foi tão legal. No Bahia ele não foi tão legal. Ele foi pro Al Nassr da Arábia também, mas aí nem também Porque, nessa... Sadinha, na real, nessa no nossa Palmeiras conta. eu não consigo nem avaliar o trabalho dele, porque ele chega pra tapar o buraco, né? Ele chega pra tapar o buraco, a torcida não Sim. queria ele e a torcida faz campanha pra ele sair. Então, assim, pra mim ele não teve Sim. nem tempo de montar um time ali, ele chega no final do ano, então eu nem levo o trabalho dele no Palmeiras em consideração. Quarta prateleira pro Mano. Quarta prateleira pra ele, Mick Jagger. Deixa ele quietinho lá isso. do lado do Roger. Pô, Ali, eu não, vambora, esse isso. aí eu não gosto, Alfina. Esse aí eu tô com você, eu não gosto do trabalho dele, dos trabalhos dele, nem o estilo de jogo dele. Quem que vem na sequência? Léo Condé, não é? Léo Condé, isso. Léo Condé. O trabalho do Léo Condé é um trabalho que bateu o rebaixamento, né, gente? O torcedor do Ceará tirou sarro do torcedor do Fortaleza 3, 4 meses antes de terminar o campeonato, porque o Fortaleza estava lá na rabeira do campeonato. E o final da história foi o Ceará cair junto com o co-irmão, né? Cearense, né? Olha só que coisa. E infelizmente o Léo Condé fez parte desse processo aí. Treinador rebaixado, pra mim é quarta prateleira. Não tem muito o que falar, os números dele são horríveis. É difícil tirar da quarta prateleira um técnico que teve o time rebaixado, né? E o que eles falam, Alfina, é que precisa de tempo pra trabalhar e tudo mais. Ele é um dos caras rebaixados que teve tempo pra trabalhar, porque ele tá no Ceará desde julho
do ano passado. 2024, no caso. Sim. Então ele teve Sim. tempo para montar um time para não ser rebaixado. E ele conseguiu ser rebaixado com o Ceará. Então, Eu acho o Quarta Léo um bom prateleira pra técnico, ele sabia? também. Acho um bom técnico. Quesada, mas ele é um bom técnico precisa- aonde? Onde ele foi um bom técnico? Porque eu não consigo no- ver um trabalho no do Léo Novo quando é Horizontino- bom. No Novo Horizontino, o João, ele fez um bom trabalho dentro do que é possível fazer dentro do Novo Horizontino. Passou pelo Sampaio Correia. No Vitória, o trabalho dele não foi tão ruim assim, né? Agora, você tem razão. Foi o melhor no trabalho Ceará dele, não foi? esse Em ano, números. Em números foi o do Vitória, no não Vitória? Provavelmente, foi, né? Menos jogos e 13 vitórias, né? Então, isso foi um número interessante. Mas concordo com vocês, não era para o Ceará ser rebaixado, né, gente? Daí realmente não estava dentro desse projeto do Ceará aí. Quarta prateleira pra ele que tá ficando lotada, hein? Próximo. Acho que não vai caber, hein? Léo Jardim, né, Quem do tá Cruzeiro. lá? Tá. Leonardo Jardim. Acho que E tinha aí? bons jogadores, dava para ter feito coisa melhor. Desistiu muito rapidamente do Campeonato Brasileiro. Não achei legal essa coisa da falta de sangue nos olhos, né? Daquele ódio do vencedor, né? O vencedor precisa ter um pouco de ódio no coração para ganhar alguma coisa também. E aí depois eu entendi, acho que nós entendemos, né? Pô, o cara já estava ali num projeto pensando na aposentadoria. Pô, tudo errado, né, cara? Eu ficaria muito pé da vida se eu gastasse dinheiro, e não foi pouco dinheiro, para trazer um técnico assim, que estava pensando na aposentadoria, entendeu? Então, quer dizer, pô, o cara tanto faz como fez. Mas se eu levar o time para Libertadores, ok, se eu for campeão ou não, eu vou cuidar dos meus azeites lá em Portugal, né? E aí eu não achei legal, não. Eu vou colocar o Léo Jardim ou na terceira ou na quarta. Pela grana, pelo investimento, pelo elenco que ele tinha. Tinha que ter feito alguma coisa. Tinha que ter vencido o Corinthians, meu. A gente não ia ficar feliz, tá, o Alfinete? Mas tinha que ter passado Mas pelo a culpa é Corinthians, dele cara. que o Gabigol. É culpa dele que o Gabigol faz Também. o pênalti, bate o pênalti daquele Também. jeito. Não coloca o Gabigol pra bater, meu irmão. Você tá vendo que o Gabigol não tá a fim de nada com nada? Futebol é assim, velho. Ainda vai meter o cara pra Eu acho que bater ele o pênalti conseguiu decisivo. segurar o Gabigol ali. Ele segurou o Gabigol o máximo que conseguiu. Foi um time montado em cima da hora, esse time do Cruzeiro, com gente vindo de tudo que é canto em cima da hora, para tentar fazer um time aí para essa temporada. Ficou lá em cima o Campeonato Brasileiro inteiro, não teve nenhum momento que o Cruzeiro desceu o nível, desceu de patamar, brigou na Copa do Brasil com o Corinthians de igual para igual, poderia ter sido classificado e provavelmente seria campeão. Para mim, eu deixo na segunda prateleira o trabalho dele. Para mim, não foi tão mal assim, não. E durante um bom tempo a gente falava que o Cruzeiro tinha o melhor futebol do país, né? Jogava o futebol mais bonito do país. Isso é mérito dele. Então, tô com vocês também. Acho que o Leonardo Jardim, segunda prateleira do futebol. Ô, rapaziada, Próximo vocês é o exageraram, Voivoda. hein? Mas tudo bem, vai. Vocês exageraram, mas eu vou ficar com vocês, vai. Pô, Quessadinho, o cara é terceiro colocado Voivoda. no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas aí o Ramon foi campeão paulista em cima do Palmeiras, que eu acho que tem um baita no valor. Até acho que é mais valor. Mas quase rebaixou Tem mais o Inter. valor ser mas o Inter já Mas estava aí- numa mas situação de teve rebaixado. outros dois trabalhos muito ruins, né? Tudo bem, Voivoda. tudo bem. Foi foda. Foi foda no Fortaleza, mas fez um trabalho apenas razoável nesse Santos, segue lá no Santos. E a última etapa do trabalho dele no Fortaleza não foi bacana, né? Inclusive é o ano para ele olhar e falar, pô, 2025 eu tive num projeto que foi rebaixado e estive num projeto que quase foi rebaixado, né? Então um ano ruim do Voivoda. Ruim. Mas fez o time do Santos escapar. Porra, é o mínimo, né? É o mínimo, cara. É o mínimo. Não melhorou da forma como imaginei. Agora vai ter tempo, mais ou menos, né? Para 2026. Vai ter o tempo que todo mundo vai ter também, não adianta ficar reclamando de tempo, porque ninguém tem tempo para fazer nada. Então eu vou colocar o Voivoda, para mim, na última prateleira. Para mim, na última prateleira. Se o nosso recorte é 2025, o Voivoda de 2025 é quarta prateleira. É isso. Tô com ruim, pensada, né? porque eu gosto muito do Voivoda, sou muito fã dele,
Sempre falei assim pros amigos próximos que se um dia o Abel saísse do Palmeiras, era o Vojvoda que eu queria no Palmeiras. Mas ele me decepcionou muito esse ano. Muito, muito, muito. Tanto o Santos jogando bola e até o comportamento do Vojvoda nos bastidores. Muito frio, muito calmo. Não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele ficou desiludido com a saída dele no Fortaleza. Não sei, mas não foi o Vojvoda dos últimos anos. Isso. Olhando pelo desempenho do Santos, realmente foi um ano ruim. Eu acredito mais no trabalho do Vojvoda do que a prateleira que ele está aí agora. Vai ficar aí, acho que ele tem potencial, deve entregar mais pro ano que vem, começando um capítulo do zero aí no Santos. De todos que estão aí na última, é o que tem mais potencial. Próximo. Wagner Mancini. Déjà vu? Porque, Sadal, o Mancini é o Mancini, né? Pegou também um projeto que estava caindo pelas tabelas, né? Bragantino mais um ano aí passando sufoco, né? Ano passado o Bragantino quase foi rebaixado. Desculpa, 2024. Aí 25 também, né? Brigando para... A gente não tira 25 da cabeça. Também brigando para não cair. O ano bom do Bragantino foi 23, né? Que ele estava naquele bololô todo lá para ser campeão e tal. Aí Palmeiras, todo mundo tinha chance de ser campeão, Botafogo, né? Tal, que ninguém queria ser campeão esse ano aí. Ninguém queria ser campeão, Fortaleza. Tinha uns 6, 7 times brigando pelo título. E, enfim, agora ele veio para o projeto que era manter o Bragantino na primeira divisão. É isso, é muito parecido com o que o Jair Ventura fez no Vitória. Agora, ele segue, né, no Bragantino? Agora ele tem a chance de fazer o quê no Bragantino? Então, agora ele tem a chance de fazer um bom campeonato paulista e fazer um campeonato brasileiro decente. É o que a torcida do Bragantino espera. Eu vou colocar na terceira prateleira aí o Mancini. Acompanho o relator. Não sou fã do Wagner Mancini, mas pelo que ele foi contratado para fazer, ele tá... O Bragantino e o Wagner Mancini, para mim, eles estão no mesmo patamar. Eles são um casamento ideal, assim, então... Tá com saudades dele, você... ficou emocionado, né? Olha lá, até travou. Emocionado. Quando ele não fala é porque ele fica... quando ele não fala é porque ele ficou emocionado, né? Alfinete. E lembrando o seguinte, né? Ele estava fazendo um trabalho no Goiás para levar o Goiás para a primeira divisão, né? Ele sai desse projeto do Goiás, né? E largou, né? Também tem isso. Os números dele no Goiás são muito bons. 33 jogos, 14 vitórias. Bom, deixa ele na terceira aí, porque não caiu. Tá bom. Deixa na terceira, porque não caiu, mas também... Ixi, que travou tudo agora, Alfine. Ficou até metálico o nosso alfinete. Ele volta. Ele ficou emocionado. Quando fala algumas coisas de Corinthians, algumas lembranças de Corinthians, ele fica emocionado. Ele ficou com saudades do Wagner Mancini. Que não acontece nada com ele, né? Ele vai para um lugar, vai para o outro, vai sempre a mesma coisa. E você já reparou que ele é sempre um tapa-buraco dos times de meio de tabela para baixo? Aperta o calo, é a primeira opção que aparece. Vamos chamar o Wagner Mancini. Não sei por quê. Todo ano é isso. É isso aí. Seabra agora, ó. Seabra. Posso começar aqui, Curitiba. né, Alfina? Tá. Hoje está no Curitiba, né? Vai comandar o projeto do Curitiba aí para 2026, voltando à primeira divisão do futebol brasileiro. Ele assume o Bragantino depois daquela passagem pelo Cruzeiro, né? Que ele não fica no Cruzeiro. Aí ele vem para o Bragantino no final de 24 e aí treina o Bragantino praticamente a temporada toda, né?
Mas foi um trabalho razoável no Bragantino. Não foi um trabalho legal, não. Eu vou colocar o na última prateleira aí. O que você acha? Eu concordo com você, Quessadinha. Eu concordo com você. Eu esperava mais do Seabra, viu? Esperava mais, mas os trabalhos... Oi? Ô, Fina, não te ouvi. Tá travando bastante sua Continua internet. emocionado. Continua emocionado, Vamos fazer a ligação. Vamos rever a ligação aí do alfinete. Eu acho que o Seabra tá muito bem aí, né? Acho que mais do que isso, Tá. do que isso não dá, não. Não tenho muito o que inventar pra tentar subir ele de prateleira, não. É quarta prateleira pra ele, infelizmente. Esperava mais dele na carreira dele, mas é isso aí. Tá aí, Alfina. Agora vamos para essa reta final com esses últimos 5 aí, ó. Crespo, Sampaoli, o técnico do Flamengo, Felipe Diniz, o Guanais e o Abel. Felipe Luiz. Olha, eu vou começar com o Crespo aí. O Abel a gente deixa para o final ali, né? O Crespo fez um trabalho... um trabalho mediano para baixo, né? Ele melhorada no time do Campeonato Brasileiro, né? Aquela melhorada foi suficiente para o São Paulo não correr tanto risco, embora tenha feito um futebol de rebaixada no Brasileiro. É uma contingência aí, é uma situação de destino, porque se tivesse uns times um pouquinho melhores, o São Paulo provavelmente teria brigado nas últimas rodadas contra o rebaixamento. Agora, na Copa do Brasil e na Libertadores, trabalhos ruins, né? Parou no Atlético Nacional e no Atlético Paranaense. Então, eu acho que o trabalho do Crespo cai muito, muito, muito. Eu sei que o São Paulino talvez não vá gostar, porque vai se sentir ofendido, mas o trabalho do Crespo, para mim, é de quarta prateleira no São Paulo Futebol Clube. Não consigo enxergar outra posição. Eu tenho um pensamento diferente do seu. Eu acho que o Crespo ele foi o melhor nome que o São Paulo poderia ter no meio dessa turbulência de casos policiais, má gestão, que poderia aparecer para o São Paulo. Ele era o único cara que conseguiria segurar toda essa zona que é o São Paulo Futebol Clube. Ele briga, né? Ele arruma uma briga com a própria diretoria, né? Nominalmente, ele dá entrevista falando que, principalmente sobre o Luiz Gustavo, né? Ele vai arrumando, ele vai atacando a diretoria durante a trajetória dele desse ano no São Paulo. O time do São Paulo, ele paga muito a conta do que o Zubeldia deixa para ele no São Paulo, que o trabalho do Zubeldia ao final é horroroso, e aí ele tem que corrigir tudo isso. Sofreu muito com as lesões, que é um problema do São Paulo em 2025, assim, que é até cruel a gente não levar isso em consideração, porque foi um negócio de doido, né? Tanto de lesões que o São Paulo teve no ano foi um absurdo, assim, é uma maluquice. Jamais imaginaria ver o São Paulo Futebol Clube desse jeito. Eu colocaria ele na terceira prateleira, de verdade, porque para mim colocar ele na quarta prateleira é a gente tirar a responsabilidade de quem gere o futebol de São Paulo. O Alfinete está mandando mensagem, falou que restabelece o contato já. Falou que está na quinta prateleira o Crespo. Ele está mandando para mim aqui, ó. Quinta prateleira. Então, vamos lá. Terceira, quinta. Vamos deixar na quarta mesmo. É a quarta, média, tá bom? É a média. É a média, lógico. Tá bom. Depois a gente muda. No final a gente muda, vai. Bom, vamos lá. Para agilizar, Sampaoli. Bom, Sampaoli vem de um trabalho lá no Rennes, né? Pegou um Atlético Mineiro nessa temporada aí. Conseguiu levar o Atlético para uma final de Copa Sul-Americana, mas o brasileiro foi sofrível, né? Não gostei do trabalho do Sampaoli, sinceramente. Não vejo outra prateleira que não seja a quarta prateleira para ele aí. Pô, Quessadinha, eu acho que... Bota o Crespo na terceira aí. Eu acho que o Sampaoli, ele consegue arrumar o caos que tava o Atlético Mineiro. O time do Atlético começa a jogar bem. Pô, ele consegue fazer o Dudu voltar a jogar bola. O Scarpa voltar a jogar bola. Tá com ele muda o Scarpa de posição.
Tô com saudades. Que é o Rony isso aí de eu vou sentir volta? saudades pra sempre. Que é o Rony. Não. Isso aí ele vai morar um pouquinho na praia, né? Deixa ele morar um pouquinho lá na praia. É. Eu acho que todo torcedor deveria ter o Rony no time um pouquinho. De todos os clubes. Todos os clubes Ó o deveriam Fina aí, ter o ó o Rony um Fina pouquinho. aí. Nossa dúvida aí, Alfinete. Vamos Vamos ver, colocar né? o São Paulo na quarta ou na terceira prateleira? Eu coloquei na quarta e o João quer colocar na terceira. Finalista de Terceira, Sul-Americana. Guilherme. Terceira? Finalista de Sul-Americana. O Atlético volta, Chegou à final, melhora o Gana. futebol. Não, eu sei, não foi bem, mas chegou na final, Fina. É injusto a gente colocar um cara finalista de Sul-Americana na mesma prateleira de alguém que foi rebaixado. É injustiça, pô. E ele pega um trabalho Mas o mundo que já vinha. é cheio de injustiças. Mas a gente não precisa ser injusto igual o mundo. Pensada. É o terceiro para o Sampaoli? Não, Vocês eu botei o Crespo e o Sampaoli na quarta prateleira, mas o nosso Mick Jagger tá muito sentimental agora, entendeu? Mas tudo bem. Então tá bom. Final de ano, começo de ano novo, a gente tem que ficar mais. Vai Cortou, Boa. Fina, repete. Terceira prateleira, Pode- tá bom. Pode ir pro próximo. se vocês quiserem. Guanais. 2025 sem pra mim, muitas primeiro. delongas. Sem muitas delongas. Eu vou colocar o Guanais. Eu só vou colocar um lá na primeira, tá? Mas o Guanais fez um trabalho de prateleira grande, de prateleira maior. O trabalho dele no Mirassol foi um negócio fabuloso. Com pouco ele fez muito. Então a gente pode colocar na primeira prateleira, sim. Então, eu vou colocar o Felipe na primeira prateleira porque ele ganhou os títulos mais importantes, né? Se vocês quiserem depois o Guanais. É que eu não vou ficar comparando o técnico que ganhou com o que não ganhou. Ele fala, pô, mas também olha a grana que o Flamengo tem e olha a grana que o Mirassol não teve. Também é verdade. Esse é Mas meu ponto, tá, o Kessado? trabalho dele foi extraordinário, o trabalho do Guanais. Uma surpresa muito E grata. aí? Uma surpresa muito grata. Eu não consigo comparar ele ao Felipe Luiz e ao Abel, porque ele é treinador do Mirassol, sabe? Se a gente for comparar os melhores times de 2025, beleza, aí eu colocaria o Flamengo lá na primeira prateleira. Mas como a gente tá falando de treinador, eu acho que o Guanais, futebol apresentado, me encantou mais do que o futebol do Felipe Luiz e do Abel Ferreira. E aí, Não de Ofina? planejamento de clube. Sim. Primeira prateleira para o Guanais, sem dúvida. Pelo ano que ele fez, pelo trabalho que ele fez, Primeira pela prateleira pro surpresa, Guanais. Tá grata aí. surpresa que foi. E aí restaram. Opa. Na- Aí restaram os dois para a gente fechar, né? O Felipe Luiz e o Abel. Acho que o Felipe Luiz não precisa nem falar nada, né? Onde ele vai estar. É campeão da Libertadores. Pô. O flamenguista vai falar, o rubro-negro, que é mais cri-cri, podia estar jogando mais futebol do que jogou. Eu concordo. Mas jogou futebol suficiente para ser campeão brasileiro e da Libertadores. E foi por Eu isso concordo, que eu podia escolhi jogar colocar mais. o Guanais. Né? Justamente por isso, porque nem o próprio rubro-negro, nem no meio dos rubro-negros, o Felipe Luiz é unanimidade. Então Ótimo. Mas a gente não pode tirar o valor do cara, né, Alfinete? Não. Pô, o cara é campeão, pô. Ganhou 2 títulos aí, pô, né? Ganhou 3, né? Ganhou o Carioca também, mas pô, o cara simplesmente foi campeão brasileiro e da Libertadores, né? A gente também tem que segurar um pouquinho também essa crítica para não achar que é pouca coisa. Você vê que a foto dele está até um pouco maior, porque realmente ele está num destaque nessa primeira prateleira. Por aí, né, Alfinete? É por aí. Quero abrir falando do Abel, quero ser o primeiro a falar do Abel. Pode falar, filho. Pode falar. Que prateleira você acha que eu vou colocar ele, Quesada, o Abel? Eu não vi o que o Alfinete falou, mas vamos lá. Ele perguntou em qual prateleira você acha que ele vai colocar o Abel. Eu acho que ele vai colocar na quarta.
Putz, aí- Proporcionalmente A ao quarta. tamanho do projeto. É isso. É isso, Alfinete. Seria muito Proporcionalmente ao... seria muito injusto colocar na quarta prateleira. Ele merecia a terceira. Mas para fechar com mais um vice, fica na segunda aí, Abel. Eu não vou falar mais nada no programa. Encerrou o Pô, programa. era isso. O chave de É isso, ouro. exatamente isso. O ano do Abel Ferreira é de um vice. E ele merece a vice-posição. Tá certinho, Alfinete. É isso. Uma decepção. 2025 do Abel Ferreira é uma decepção. Como pessoa, O Alfinete como não falou treinador, muito no programa de hoje, hein? Mas ele falou a melhor coisa nesse final de programa. Ó, a gente precisa selecionar aqui, de todos esses ali da primeira prateleira, quem é o melhor técnico pra gente colocar lá na coroinha. Felipe, né? Entre cara? Guanais e O cara Felipe foi Luiz. campeão, né? Ah, Felipe, pô. Felipe Luiz? E pra você, Alfino? Ah, também? sim, pô. Eu O cara foi acho o campeão. Guanais, mas o Felipe Luiz não é nenhum absurdo. Mas o Felipe Luiz, campeão da Libertadores, campeão Guanais brasileiro, não disputou tem um como campeonato você... só. Pô. Não, eu sei, Alfina, mas é que, tipo assim, pelo que ele tinha nas mãos, é um absurdo o que o Guanais fez, sabe? É por isso, é só por isso. O Felipe Luiz, ele é treinador do Flamengo, que bateu 2 bi. Mas a gente de não receita. pode esquecer o que o Felipe Luiz também alcançou, entendeu? Então, Concordo. Justíssimo. Muito bom. Está bem escolhido aí. E Então, eu acho fechamos, que... né? Fechamos, gente. Fala o que você quer falar. recadinho do Não, Gui eu acho Azevedo. Eu acho que o Guanais vai ser uma surpresa nos próximos anos muito grata pra gente. Ele vai fazer muito bem pro futebol brasileiro. Vai. Vamos lá, então, para o recado aí, como o filho do nosso Gui Azevedo, para o Alfinete fechar o programa. Vai lá, Gui. Tô aqui para falar para vocês que a KTO tem o Aposte e Ganhe, que é onde tem muita segurança para você tá tipo no meio do mato aqui, tranquilo, e fazer sua apostinha em qualquer odd acima de 1,80, a KTO já te dá R$10 de aposta grátis. É muita tranquilidade pro apostador na KTO. Então, para você participar, qualquer odd acima de 1,80 em qualquer esporte, você ganha R$10 de aposta grátis. Então clica no link fixado no chat ou coloca o celular aí no QR Code que tá na tela. Mas por favor, jogue com responsabilidade e jogue sempre na KTO, só para maiores de 18 anos. Fechou? É isso, muito bem. Muito obrigado, Gui Azevedo, pelo seu recado. Tá aí a prateleira dos treinadores de 2025 no jeito aqui no Debate Placar. Mick Jagger, parabéns pela brilhante participação. Obrigado, Tamo gente. junto. Valeu pela oportunidade. É hein? nóis. Tamo junto. Quesada, é nóis sempre, né? Valeu, Fina. Valeu, um abraço aí pro Gui. Parabéns, Joãozinho. Tamo junto. E até a próxima, né? Que a gente segue aqui todo dia na Placar, comentando, analisando, enfim. Um abraço. Falou, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até.